E aí galera, tudo bem com vocês? Como todo mundo sabe, o Cruzeiro tá vivendo esse cenário de instabilidade, atraso salarial, greve de jogadores. Inclusive tem a expectativa de que hoje comecem a ser pagos aí os salários dos funcionários, tá? Mas até o momento que eu fecho o vídeo, isso ainda não aconteceu. Então hoje nós vamos fazer um 6x1 Responde, que é aquele quadro onde eu respondo perguntas feitas por vocês. Inclusive eu já peço que você deixe nos comentários o que achou de cada um dos assuntos e também faça a sua pergunta pra semana que vem. Naquele esquema que vocês estão ligados, da gente ir se retroalimentando até o fim dos tempos, né? E amanhã a gente volta então com os vídeos de notícia e tomara que sejam então boas notícias de algo mais concreto. A primeira pergunta é do Gustavo Antônio. Mesmo se o Cruzeiro não conseguir o acesso para a Série A esse ano, você acredita que existe uma boa base de time para subir em 2022? Gustavo, obrigado pela pergunta. Eu acho que sim, existe uma base de trabalho, só que essa base ela não é apenas alguns jogadores que estão sendo bem aproveitados, mas a própria comissão técnica. Ficando o Vanderlei Luxemburgo e mantendo uma organização extra-campo, pagando o salário do pessoal e usando bem os jovens jogadores que o Cruzeiro tem no elenco, eu tenho certeza que a gente vai ter uma base de time. É o suficiente para subir? Isso aí é o tempo que vai dizer, tá? Mas eu acho que o Cruzeiro precisa realmente insistir numa base jovem, obviamente, né? Que caiba dentro do orçamento do clube para que a gente saiba, por exemplo, se tem alguma posição que vai precisar de algum reforço, de buscar alguma contratação, algo que não é possível hoje por causa do transfer ban, mas no futuro a gente espera que isso seja também resolvido. Mas o que o Cruzeiro não pode fazer é repetir os erros das temporadas anteriores, né? De ficar contratando 20 jogadores por temporada, sendo que a grande maioria deles não são jogadores que vão resolver nenhum dos problemas. Mas se você pega essa estrutura de time do Cruzeiro das últimas rodadas, né? Fábio no gol, é na lateral ali Rômulo ou Cáceres na esquerda, Matheus Pereira, tem o Jean Vitor também, mas enfim, o Matheus Pereira é o titular na esquerda. Essa zaga com Ramon, Brock, às vezes joga o próprio Léo Santos, meio campo com Adriano, Nonoca, um armador que pode ser o Giovani, o Claudinho, o Marcinho, pontas aí que tem Bruno José, tem Vitor Leque, vamos ver se o Wellington nem vai ficar ou não, né? Mas a gente precisa também ter melhores alternativas para o lado de campo e lá na frente, Thiago ou Marcelo Moreno. É uma base de time e eu acho que sim, dá para trabalhar bem com essa ideia aí pra gente ter um elenco muito mais forte no ano que vem. E como todos os times que têm obtido sucesso na Série B e subido de divisão nos últimos anos estão mostrando pro Cruzeiro e o Cruzeiro insiste em não ver, não é simplesmente gastar mais dinheiro, é gastar certo, ter uma organização que funcione bem, né, um treinador minimamente competente e a coisa vai caminhar. Não tem segredo na Série B, gente. O Cruzeiro tá fazendo parecer que a Série B é um campeonato muito mais difícil do que é pelos próprios erros que a gente comete. O Daniel Rossi pergunta, se em 2019, logo após o rebaixamento, alguém te dissesse que em 2022 o Cruzeiro também estaria na Série B, o que você acharia mais provável? Que o time subiu em 2020 e caiu novamente em 2021 ou que o Cruzeiro não conseguiu subir em nenhuma das duas temporadas? Daniel, obrigado pela pergunta. Eu acharia que o cenário mais provável seria a gente ter subido em 2020 e caído de volta em 2021, tá? Eu realmente não imaginava que o Cruzeiro fosse encontrar tanta dificuldade, não apenas para brigar pelo acesso, né? A ponto da gente estar no segundo ano de Série B e só em 2 rodadas disputadas até agora o Cruzeiro conseguiu ficar em 10º lugar. O Cruzeiro nunca ficou sequer em 9º lugar na Série B. Isso é muito surreal. E até indo um pouco além da pergunta, né, sobre o que seria mais traumático ou pior para o clube, né? Subir e cair de novo ou ficar 3 anos na Série B. Do ponto de vista financeiro, subir e cair de novo seria melhor. Por quê? Você consegue ter pelo menos um ano aí de receita de Série A antes de cair de volta para a Série B. Mas do ponto de vista esportivo, eu acho que subir e cair é muito mais nocivo, porque você acaba revivendo todo aquele sofrimento de um rebaixamento, né? E para quem fala, o Cruzeiro tri rebaixado, essa pessoa ela é imbecil, tá? O time ele é rebaixado quando ele está numa divisão e vai para a divisão inferior. O Cruzeiro foi rebaixado uma vez e está indo aí, né, para o seu 3º ano de Série B, a menos que consiga uma sequência espetacular nessa reta final, coisa que a gente ainda torce para que aconteça, mas sabe que é muito improvável, né? Então o Cruzeiro deve ir para o seu 3º ano de Série B, mas rebaixamento o Cruzeiro teve um só, porque foi quando ele caiu da Série A para a Série B. E eu acho que seria muito pior subir e cair de novo, porque seria muito mais traumático para a torcida, seria muito mais sofrimento. O Paulo Eduardo pergunta, você acha que seria uma boa utilizar o zagueiro Gustavo Ricci no ano que vem? Ele tá jogando nos Estados Unidos emprestado pelo Cruzeiro e acho que formaria uma boa dupla de zaga com o Paulo. Paulo, obrigado pela pergunta. Eu acho que o Cruzeiro deve sim aproveitar o Gustavo Ricci da mesma forma que deve aproveitar o
Paulo, que você citou, e até o Matheus Vieira, né, que tá formando dupla de zaga com o Paulo nesse momento lá no time sub-20. O Paulo, se o Cruzeiro quiser, ainda pode ficar mais uma temporada na base, mas eu acho que ele já tem nível para jogar no profissional, e o Matheus Vieira tá no último ano de base. Com relação a Ramon e Eduardo Brock, que são zagueiros que falham bastante e têm sido titulares do Cruzeiro durante esse período Vanderlei Luxemburgo, eu acho que eles até podem ser aproveitados. No caso do Ramon, ele tem contrato longo até o final de 2023, então vai seguir por aqui. O Brock tem contrato somente até o final do Campeonato Mineiro do ano que vem. Para mim, o Cruzeiro deveria tentar utilizar zagueiros mais jovens. Por exemplo, o Campeonato Mineiro do ano que vem é o Paulo pelo lado esquerdo, o Eduardo Brock reserva do Paulo, e ali na direita pode ser o Ramon, pode ser o Matheus Vieira, pode ser o próprio Gustavo Risse, né? Mas eu não vejo nenhum sentido do Cruzeiro manter no seu corpo principal de zagueiros jogadores como o Rodolfo, que é muito caro e tem muitos problemas físicos, né? O contrato dele termina agora em dezembro. O próprio Joseph, que é um jogador tecnicamente muito fraco, né? O zagueiro que é volante e é lateral, joga em todas, mas na verdade não joga bem em nenhuma. E a gente tem o próprio Léo Santos, que está emprestado pelo Ituano, que eu acho que até poderia ser um zagueiro útil, mas dependendo das condições, dependendo do custo, eu não manteria no Cruzeiro pro ano que vem. Eu preferia apostar nesses zagueiros mais jovens. E sobre o Gustavo Risse, ele está emprestado desde 2019 ao Austin Bold dos Estados Unidos, que joga a USL Championship. Nessa temporada, o time dele fez 29 partidas e o Gustavo Risse jogou 24, sempre como titular, e é um jogador que inclusive está sendo citado em listas lá de melhor jogador da semana, às vezes melhor jogador do campeonato, então ele realmente está fazendo uma competição muito boa. É claro que o nível competitivo desse torneio é muito mais baixo, né? É mais baixo inclusive que a Série B do Campeonato Brasileiro, mas acho que o Gustavo Risse é um jogador que precisa ser observado. Ele apareceu muito bem na base do Cruzeiro, formando dupla de zaga com o Kaká, e para quem não lembra, é aquele jogador que consegue ao mesmo tempo parecer com o Léo e com o Fred. Certamente ganhou experiência nessa passagem pelos Estados Unidos, e eu acho que o Cruzeiro deveria sim dar uma oportunidade, uma sequência para ele ali nos treinamentos e consequentemente se ele impressionar nos jogos também. O Gustavo Risse tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2022. O Júnior Silva pergunta: cadê o cara que veio do Santos que estava sem jogar? Júnior, obrigado pela pergunta. Imagino que você esteja falando do Diogo Vitor, né? Aquele meia atacante que veio do Santos, que teve problemas de indisciplina por lá, e ele tá treinando lá no Cruzeiro, cara, tá? Não vi nenhuma novidade aí nas últimas semanas com relação a isso. Tá fazendo os treinamentos normalmente, mas ele não pode ser aproveitado, porque quando ele foi contratado pelo clube, né, foi depois de já ter entrado a questão do transfer ban, então ele não pôde ser registrado como atleta do Cruzeiro, mas tá lá treinando com o elenco principal, inclusive, tá? Então não há nenhuma novidade. Enquanto pagar o transfer ban, ele não pode ser inscrito e, consequentemente, não pode ser utilizado pelo time principal do Cruzeiro. Na época, inclusive, disseram que ele seria contratado e o Cruzeiro iria emprestá-lo para outro clube, né, coisa que até o momento que eu fecho esse vídeo não aconteceu, e há muito tempo que não vem notícia sobre ele. O Alan Vitor pergunta: olhando jovens goleiros da atualidade como Tadeu do Goiás e Ivan da Ponte Preta, e sabendo que o Fábio está cada vez mais no fim de carreira, quem você traria e acha que poderia ser um bom sucessor do Fábio? Alan, obrigado pela pergunta. Eu acho que os dois goleiros em questão são muito bons, tá? Gosto do Ivan, gosto do Tadeu também, acho que eles catam muito, só que a gente deve considerar primeiramente a situação financeira do Cruzeiro. O clube hoje não pode contratar ninguém por causa do transfer ban, coisa aí que já está caminhando para 14 milhões de reais que tem que pagar. Depois que pagar isso, o Cruzeiro vai precisar contratar um goleiro? Nesse momento eu acho que não, porque o Fábio, por mais que esteja fazendo um charme para renovar, coisa que ele sempre faz, no final das contas a gente sabe, o Fábio vai renovar, ele não vai parar agora. Até porque o Fábio tem catado num bom nível ultimamente, né? E eu duvido que tenha qualquer motivo que faça ele sair do Cruzeiro nesse momento, tá? Depois de ter construído toda a sua carreira e já tá aí com 41 anos. Então eu imagino que para 2022 o Fábio seguirá sendo camisa 1 do Cruzeiro. E aí, sobre a reposição dele, na minha opinião, o Cruzeiro hoje não deveria contratar ninguém, justamente pela crise financeira. A gente precisa formar esse novo goleiro, e aí os candidatos óbvios nesse momento são o Lucas França, o Vinícius e o Denives, né? Goleiros mais jovens que o Fábio, bem mais jovens. O Lucas França já passou dos 25, os outros são bem mais novos, mas goleiros que já mostraram um bom potencial. Todos foram goleiros do Sub-20 do Cruzeiro e cataram muito na época. O Lucas França rodou por empréstimos, acabou não jogando muito. O Vinícius só treina há muito tempo, né? Ainda não estreou no profissional do Cruzeiro, mas já jogou lá atrás no profissional do Criciúma. E o Denives ainda é o goleiro do nosso time Sub-20. Eu acho que a gente tem que apostar neles e não em qualquer contratação. E para falar dos nomes citados, o Tadeu não é tão garoto assim, já tem 29 anos, tá no Esmeraldino desde 2019 e lidera uma das melhores defesas da Série B. Já o Ivan tem 24
4 anos, passagem pelas seleções de base, ficou muito tempo parado por causa de uma lesão grave, mas voltou a jogar recentemente na Ponte Preta e tem mantido um ótimo nível. Entre os dois, particularmente, eu gosto mais do Ivan, tá? Acho que é um goleiro que tem mais potencial, só que aí a gente tem que lembrar, moçada, o Ivan já foi sondado por diversos clubes europeus, clubes da Série A também já tentaram tirar ele da Ponte Preta e a Macaca não libera porque quer uma grana forte para liberar o seu grande goleiro. Eu acho o Ivan muito bom, gostaria muito que ele fosse goleiro do Cruzeiro, acho que é um goleiro pronto, né? Só que realmente não é possível pela questão financeira. É um nome que não tá dentro da nossa realidade. O Tadeu talvez seria um pouco mais possível, mas todo mundo sabe também que negociar com o Goiás não é fácil. Então, particularmente hoje, eu não pensaria em contratar ninguém, porque o Fábio vai continuar sendo goleiro do Cruzeiro no próximo ano e a gente tem opções bem interessantes. Eu acho o Lucas França muito bom goleiro, precisa de mais ritmo, de mais sequência para que a gente possa avaliá-lo, né? O Vinícius e o Denis nem jogaram pelo elenco principal, mas também são goleiros de grande potencial. E se você olhar ainda mais baixo lá na base, você tem o Basílio, que é bom goleiro, você tem o Otávio, de 15 anos, né, que tá treinando aí no elenco principal. O Cruzeiro é uma escola de formação de ótimos goleiros e eu acho que a gente precisa aproveitar isso, né, porque a gente viveu aí essa dinastia do Fábio, mais de 15 anos, e vários goleiros promissores acabaram deixando o clube sem a gente sequer vê-los jogando no nosso profissional. O Gabriel e o Rafael são bons exemplos disso, né, se bem que o Rafael jogou mais de 100 partidas, mas depois jogou tudo isso no lixo quando foi pro rival. Mas eu, nesse momento, não pensaria em contratar nenhum goleiro, porque isso não cabe na nossa realidade financeira. O Thales TRZ pergunta: por onde anda o João Luiz, aquele pontinha bom de bola que esteve na base e não foi aproveitado? Ele era melhor que o Torrão e não teve chances enquanto o Torrão teve. Thales, obrigado pela pergunta. Sinceramente, eu nunca vi no João Luiz assim um grande futebol, um ponta bom de bola. Acho que ele teve alguns jogos muito interessantes pelo Sub-20 do Cruzeiro, especialmente aquela final de Copa do Brasil Sub-20 em 2019, né? Aquele jogo contra o Palmeiras, que ele entra no segundo tempo, a gente tá perdendo por 3-1 e o Cruzeiro consegue uma virada para 4-3 que leva para pênaltis. Naquela ocasião entrou o João Luiz e fez um gol, entrou o Adriano, volante do profissional, e meteu um gol, e entrou o Thiago, né, atacante, que tá jogando no principal também, e fez um gol. E aí o irônico, né, foi para as penalidades, o João Luiz fez o gol dele de pênalti, mas o Adriano e o Thiago erraram os pênaltis. E o Cruzeiro acabou ficando com o vice-campeonato por causa dessa incompetência na marca da Cal, né? Mas eu sinceramente nunca vi tanto potencial assim no João Luiz. Eu acreditava mais no próprio Wellington Torrão, que jogando no elenco principal do Cruzeiro ele mostrou muita força e só, né? Muita força, muita velocidade, mas com a bola no pé tinha muita dificuldade. E o João Luiz acabou sendo liberado pelo Cruzeiro para jogar no Alverca de Portugal, onde ficou uma temporada sem se destacar. Atualmente ele está jogando no Wacker Innsbruck da Áustria e nessa temporada europeia tem 7 jogos com 2 gols e 1 assistência. Esse aí viajou um bocado, né? E tá tentando achar seu caminho aí no futebol europeu. Tomara que consiga, até porque pela última informação que eu encontrei, o Cruzeiro ainda tinha 20% dos direitos econômicos dele, então se ele for negociado pode pintar uma beiradinha aí pra gente. E por fim o Henrique Alves pergunta: o que você acha do Mundial de Clubes? Em 1976 foi complicado devido ao Bayern, mas aquele de 97 dava pra ter ganhado, né? Henrique, obrigado pela pergunta. Dava pra ter ganhado? Dava pra ter ganhado os dois, mas a chance maior era da gente ter perdido os dois, tá? E eu vou explicar por quê. Mas voltando para sua primeira pergunta aí sobre o Mundial de Clubes, o que eu acho? Eu acho que é um torneio legal, divertido, que não é nem de perto o mais importante que um clube pode disputar. O torneio mais importante que um clube sul-americano disputa é a Copa Libertadores, que um europeu disputa é a Champions League. Depois, Campeonato Brasileiro, depois, Copa do Brasil, e aí tem o Mundial. É um torneio de 2 jogos, gente, pelo amor de Deus. Se vocês acharem que um torneio de 2 jogos é a coisa mais importante que você pode conquistar na temporada, você tem que rever o que é o futebol, o que é a lógica do futebol. É jogar, é ter calendário, é ter sequência. É legal ganhar o Mundial? É claro que seria ótimo se o Cruzeiro tivesse vencido, entendeu? Mas sinceramente eu acho que vale muito mais pra zoação de torcedor, igual fazem com o Palmeiras, porque é o único dos paulistas que não tem Mundial, do que qualquer outra coisa. Agora falando sobre as 2 finais que o Cruzeiro disputou, né? Lá em 76 contra o Bayern, eu acho que foi muito compreensível a derrota do Cruzeiro, porque o time do Bayern era muito bom. Tava até olhando ali, né, dos 11 jogadores do Bayern, porque foram 2 partidas, né? Eles ganharam na Alemanha e teve um empate aqui no Mineirão. Das 2 partidas, o Bayern jogou com o mesmo time inicial, com os mesmos 11, tá? Desses 11 jogadores, 9 alemães e 2 suecos. E desses aí, os 2 suecos eram da seleção, tinham jogado a Copa de 74,
E dos 9 alemães, né, 6 jogaram a Copa de 74, 2 não jogaram Copa do Mundo e o outro era o Rummenigge, né, que na época era um moleque e acabou jogando 3 Copas depois, 78, 82 e 86, um puta de um atacante. Então assim, aquele Bayern de Munique, ele era a base da seleção alemã, era um time muito forte, reforçado com alguns suecos também muito pica. O time do Cruzeiro era bom pra cacete, mas a gente não tinha nem metade do time com essa experiência de seleção de Copa do Mundo. Então a gente tinha muito talento, eles também, eles tinham mais experiência, mais lastro competitivo. Então acho que assim, o Bayern foi mais competente, né, e contou também com a questão da adaptação climática, né, jogou lá na neve, lá do caralho, acabaram ganhando o jogo de ida, seguraram bem no Mineirão e foram campeões. Já em 97, né, olhando até os nomes ali do time do Borussia Dortmund, a minha primeira impressão de que não era um time tão bom assim, porque não são jogadores que foram tão famosos mundialmente. Mas dos 11 titulares do Borussia Dortmund, 9 jogadores atuaram em Copa do Mundo também. Só 2 não jogaram Copas do Mundo e não são exatamente os jogadores mais fracos, que foram, por exemplo, o Zorc e o Herrlich, né? Jogadores que são lendas lá do próprio Borussia Dortmund, mas não tiveram tanta história assim na seleção. Mas todos os outros tinham. Tinha o Júlio César, por exemplo, brasileiro, que jogou a Copa de 86, que já era ali um veterano, mas ainda dava um caldo. E para ser justo, o goleiro deles, o Stefan Klose, também não jogou Copa do Mundo. Então dos 11, 8 aí foram atletas de Copa do Mundo. Então, gente, era também um time muito forte, muito bom. Ninguém ganha a Champions League se não tiver um pouquinho de qualidade, né? O time dos caras era muito forte, mas eu ainda acho que em 97 o que mais atrapalhou o Cruzeiro foram os próprios erros, né? Quando você olha assim, quem foram os principais nomes do Cruzeiro na conquista da Libertadores em 97? Aí a gente pode falar do Dida no gol, esse pelo menos foi mantido, né? Mas a gente tinha o Wilson Gotardo, que era o líder da defesa, nem relacionado para o Mundial foi. Ele estava no Cruzeiro e não viajou por opção da comissão técnica do Nelsinho. Na lateral esquerda a gente tinha o Nonato, que ficou no banco na decisão, tá? O Cruzeiro jogou com o Elivelton, improvisado de lateral esquerdo, olha o tamanho da cagada. A gente tinha o próprio Elivelton, que fez o gol do título, que era um ponta, um atacante, jogou de lateral. O Marcelo Ramos, que foi o nosso grande nome lá no ataque, ele ficou no banco também, ele não jogou a decisão. Então o Cruzeiro cometeu muitos erros, né? Contratar o Bebeto, o Donizete, o Gonçalves e o Alberto, né? Que acabaram ali não conseguindo trazer nenhum impacto, por mais que o Gonçalves tenha sido um grande zagueiro de Copa do Mundo, de seleção, o Bebeto, todo mundo sabe que foi um puta atacante. O Pantera também foi muito bom jogador, né? Mas eu acho que se o Cruzeiro tivesse jogado aquela final de Mundial com a base de time que jogou e que foi campeão da Libertadores, com o Nonato na lateral, o Elivelton e o Marcelo Ramos no ataque ali, eu não sei se a gente teria ganho, mas eu acho que o Cruzeiro teria mais chance, porque para mim o que mais faltou pro Cruzeiro foi ser um time. O Cruzeiro não tinha jogo coletivo naquela final. Tinha alguns bons jogadores, boas individualidades, mas não era um time de fato, né? E o Borussia Dortmund muito bem treinado, bem organizado, passou por cima. Eu já tive o desprazer de rever aquela final e, assim, sinceramente, foi fácil, né? Acho que o Borussia ganhou com muita facilidade do Cruzeiro. Eu acho que isso que dói mais, porque em 76, o Cruzeiro, mesmo conhecendo ali a força do adversário, a gente jogou de igual. Em 97, a gente teve uma chance ou outra, mas não foi uma boa atuação e o Cruzeiro perdeu mais para ele mesmo e depois para o próprio Borussia. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas e também para fazer a sua pergunta para a semana que vem. Amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!